Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Antes da gente começar a reflexão de hoje, eu queria fazer um convite para alguns, tá? Eu pretendo iniciar um clube de leitura no nosso canal. Vou colocar um livro para a gente poder fazer debates em live de alguns capítulos. Não serão livros longos, serão livros bem curtos para a gente, mas livros que vão debater, vão discutir uma filosofia bem legal, uma espiritualidade bem legal, para desenvolver exatamente o tema desse vídeo de hoje, né? Que é o despertar. Eu sou uma pessoa desperta? Eu estou despertado? Eu estou dormindo? Então no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre isso. As características de uma pessoa que está se despertando. Isso pela minha experiência, ok? Então vamos lá pro vídeo. Esse assunto, sempre todos os assuntos que eu estou abordando com vocês, sempre são assuntos que eu estou vivendo na experiência. Então o despertar do primata, ele traz as minhas experiências. Então não é algo que eu tô copiando de um livro e trazendo para cá. Tem muita coisa que eu leio, sim, e nesse momento é a primeira característica então de uma pessoa que está se despertando. Aqui eu vou colocar para mim, que no meu caso eu estou despertando. Eu não estou desperto e eu estou despertando. Se você se identificar com alguma dessas características, é sinal de que você está se despertando espiritualmente. A primeira característica é isso: você se torna uma pessoa muito curiosa. Você passa a ter hábitos de leitura, de ouvir um podcast, de sempre estar buscando por um conhecimento que é novo para você. Você se aprofunda na ideia de uma espiritualidade, de um Jesus cósmico, de um Jesus, de um amor incondicional, de uma fraternidade, de uma compaixão, de um próximo, de um dever, de uma saudade, de um lugar que você não sabe onde é que é, do sentimento de não pertencer ao sistema desse mundo, a este mundo, as coisas que são levianas deste mundo, porque agora você julga como leviano. Quando você olha, por exemplo, um domingo, estou gravando o vídeo hoje, domingo, e as pessoas vivem em uma bebedeira, em uma festa, não que seja errado isso, mas o excesso de tudo isso que a gente vê é o que prejudica a gente. E a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Dentro da nossa própria cultura, que sempre os excessos fazem mal. E uma pessoa que está se despertando, ela percebe que os excessos fazem muito mal. Um exemplo que eu tenho aqui é que isso aqui vai ser tema para um vídeo nosso, é isso aqui, né? Eu gosto muito de videogame. É a minha válvula de escape. Isso faz parte de algo meu que em excesso me prejudica. Pô, mas como isso te prejudica, tal? Aí a gente vai contar nos outros vídeos como é que isso me prejudica, né? Embora eu não tenha tempo para jogar, mas eu sempre consigo um tempo. Então, se eu sempre consigo um tempo, eu deveria sempre conseguir um tempo para ler, para meditar, para orar, para fazer um trabalho para o meu próximo, para ouvir o meu próximo. Porque se sempre eu consigo um tempo para algo, para o meu ego, para mim, então por que eu estou me dando uma desculpa que eu não consigo tempo para ouvir o meu irmão? Para eu meditar na palavra, para eu fazer um trabalho para o meu próximo. São essas questões que a gente vai discutir em um outro livro, em outro vídeo. Mas isso é uma característica de uma pessoa que está se despertando, ou de um desperto. Você é curioso, você reflete sobre as coisas e você começa a entender que tudo que tu faz, tudo que você fizer, tem consequência.
E eu não tinha noção disso. Que tudo que eu faço tem consequência. De tudo que eu falo tem consequência. De tudo que eu medito tem consequência. O despertado, ou aquele que se desperta, que está buscando se despertar, ele percebe que tudo é conectado. Isso era uma coisa que eu não entendia de jeito nenhum. Eu não fazia ideia de o quanto as coisas são conectadas. O fato de eu, por exemplo, eu acordar cedo, ir trabalhar, cumprir o meu dever, meu trabalho, eu ter bom relacionamento na minha empresa, isso tudo perdura a minha estadia naquele lugar. O fato de eu ter boas amizades, de eu cultivar isso. E aí eu tava conversando até algo assim com minha mãe hoje. E como foi bom conversar com minha mãe, fazia um bom tempo que eu não conversava com ela. Que a gente tava falando exatamente assim, de que tem coisas que acontecem na vida da gente, porque isso também é uma característica de um despertar. Que acontece na sua vida e você fala assim, tá, mas isso não deveria ter acontecido na minha vida, porque o que eu vou aprender com isso? Isso foi injusto, isso não deveria ter acontecido, tá. Aí você começa a falar, aí tem aqueles clichês, eu chamo de clichê hoje em dia isso, né? Que é aquela coisa da igreja que fala assim, mas você um dia vai entender, são propósitos de Deus, então são os desígnios de Deus, a vontade de Deus, e você se ferrando, e aí você então fala assim, tá, mas isso um dia vai fazer sentido para mim, mas talvez vá fazer sentido para mim realmente um dia, quando a história acabar. A gente não pode tirar conclusões de uma coisa que está acontecendo no aqui e agora e dizer, tá, eu não deveria passar por isso. E aí, quando eu estava conversando com minha mãe, eu falei, mãe, mas calma, a história ainda não acabou. Quando a história acabar, a gente vai ver todos os resultados. E quando tiver todos os resultados, a gente vai ver, poxa, tá aí, mãe, valeu a pena ter passado por tudo isso. Olha só, agora eu entendi. Porque, enfim, a história chegou ao final. Mas antes da história chegar ao final, eu não posso tirar conclusões de dizer que eu não deveria ter passado por isso. E uma coisa assim que também tem me colocado em xeque é que eu tô chegando na casa dos 40 e, cara, como isso é incrível. Você passa por cada situação que é uma virada de chave na sua vida e que você fala assim, realmente, eu estou mais reflexivo ao mundo. A minha vida, as coisas que eu faço, que falo. Sexta-feira agora, eu tirei uma brincadeira com a minha amiga de trabalho. E amanhã, segunda-feira, eu vou pedir desculpa para ela pela brincadeira. Aquilo me incomodou tanto no final de semana, até agora. Isso é uma característica de uma pessoa que despertou, que está se despertando. Outro momento... A pessoa perguntou pra mim, quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 37. Mentira, eu vou fazer 40. Uma pequena mentira me incomoda o final de semana inteiro. Uma brincadeira que eu fiz com minha colega de trabalho, não é nem minha colega, é mais do que isso, é minha super colega, amiga de trabalho que me ajudou pra caramba, tem me ajudado pra caramba, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela. E aí eu achei que eu tinha liberdade para fazer umas brincadeiras, mas foi uma brincadeira boba, coisa da rotina que a gente já fazia. Mas talvez ela não estava num bom dia. Mas enfim, eu vou pedir desculpa para ela porque aquilo me incomodou demais. Quando você passa a refletir sobre coisas que você fala e faz, tem um peso muito grande em você, você está se despertando. Você olhar para o seu ego e falar assim, cara, o meu ego não precisa de tudo isso. Eu preciso ter tempo de qualidade. Eu preciso ter autodesenvolvimento, autoconhecimento. Desperta um desejo tão grande de fazer o bem. Isso é uma característica de uma pessoa que está se despertando. De pensar na corrente do bem, porque se eu faço bem aqui para um, essa pessoa faz o bem para o outro, e esse outro faz o bem para mim, isso vira um ciclo,
Mas tá, até isso, eu não posso pensar em fazer o bem pensando nisso. Né? Jesus fez muito isso. Jesus, ele veio e fez o bem. E a vida de Jesus só se resume ao outro, ao próximo. É aquilo que a Bíblia fala, para que outros possam viver, é necessário morrer. E quem é que tem que morrer? Eu. Jung, que a gente vai falar depois, na psicologia, fala da sombra. E que é a sombra? É as trevas, faz parte de mim. E a gente tem uma mania de dizer que trevas é o diabo e luz é Deus. Não, luz e trevas é aqui, ó, é você. É o que representa você. Sabe quem é as trevas? Muitas vezes é uma preocupação que você tem. E não que a gente está colocando o que é mal, o que é ruim. Não é isso a situação. Porque quando as preocupações e ansiedades vêm na minha mente, eu tenho que saber trabalhar com elas, lidar com elas. Não deixar que elas me definam. Não deixar que elas sugam, drenam a minha energia. Porque toda vez que vem uma preocupação na minha vida, o que eu tenho que fazer? É difícil, mas eu faço isso e eu estou trabalhando com isso, de fazer exatamente isso aqui. Você vem, tá, preocupação. Você vai ajudar a resolver meu problema? Não. Ansiedade, você vai ajudar a resolver meu problema? Não. Pronto. Encerra. Se não vai me ajudar, se não vai agregar, resolver meu problema, beleza. Acabou. Segue. São essas coisas que a gente está disposto a trabalhar para que a gente possa evoluir no nosso despertar. Para não mais é isso. É uma reflexão simples, tá? Que toda vez que você tem esse desejo pelo conhecimento, por orar, por meditar em Jesus, em desejo de fazer o bem, de não pertencer a esse mundo, é sinal de que você está despertando. E se você chegou até aqui, até o final do vídeo, eu quero te pedir que faça um comentário, deixe seu comentário, dá um like, segue, e fale se você quer participar do clube de leitura. Tem muita coisa legal vindo por aí, tem podcast que eu vou estar produzindo aí, com entrevistas. Vai ter aulas que eu vou dar uma aula aqui, vídeos então mais longos, então que eu vou dar umas aulas aqui no Despertar. Mas esses vídeos curtos pra gente de reflexão, a gente vai continuar tendo. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima.